Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Mileide, eu sou professora do IFMT, do Instituto Federal de Mato Grosso. Aqui no Instituto Federal de Mato Grosso eu ministro aula de Língua Brasileira de Sinais, de Libras e também de Português. O meu campus do IFMT é campus Juína, e no campus Juína aqui nós temos os cursos de licenciatura em Biologia e Matemática. E temos também o curso de bacharelado em administração, que são os cursos de graduação, e o curso de agronomia. Esses são os cursos que eu ministro aula de Libras, né? Porque a língua brasileira de sinais, ela é obrigatória para os cursos de licenciatura e para os cursos de fonoaudiologia. Então, para os demais cursos, ela acontece como optativa. Então, o curso de agronomia e o curso de bacharelado em administração, eles têm a disciplina de Libras como optativa. E os cursos técnicos, que nós temos 3 aqui também, meio ambiente, administração e agropecuária, eles também têm como optativa. Entretanto, eles não têm na grade, porque é um curso integral, então eles já têm outras disciplinas mais técnicas. Eu peço que vocês entrem na plataforma, né, que já está disponível para vocês, e vocês possam estar ali abrindo o plano de disciplina, né, as informações gerais, que seriam os objetivos da nossa disciplina. Que o nosso objetivo é que vocês conheçam a língua brasileira de sinais, né, que é uma língua visoespacial, que conheçam aspectos gerais das línguas de sinais, que tenham noções também em relação ao surdo, né, que possam ter o conhecimento da pessoa surda. A gente vai entender um pouquinho da história do surdo, a gente vai entender um pouco da relação que se tem na educação com o aluno surdo, com a pessoa surda, né? Então, de maneira geral, nós vamos conseguir compreender as diversas dimensões que se tem em torno não só da Libras, mas também do sujeito surdo, né? Da pessoa surda, tá? Então, abram lá a plataforma, acessem a disciplina de Libras, tá? Para vocês estarem conhecendo o material. Lá na aula 1, né, que é a aula de hoje, mitos em torno da língua de sinais. Tem já os slides da aula de hoje que vocês podem estar acessando, tá? Vocês podem também estar vendo o material. Eu coloco para vocês a apostila Introdução à Linguística da Libras. Eu coloco um fórum para vocês que é Desmistificando a Libras. Entretanto, ele não é avaliativo, tá? Mas aqueles que quiserem estar contribuindo com o fórum, né, pensando nessas mudanças das concepções da língua de sinais em relação à pessoa surda. E tem um vídeo, né, O Perigo de uma História Única, para vocês também estarem acessando durante essa semana sobre o conteúdo dessa semana, tá? Então, eu deixo disponíveis para vocês estarem acessando e buscando essas informações. De maneira geral, a nossa disciplina ela terá questionários avaliativos, tá? Que vão acontecer na própria plataforma. Esses questionários avaliativos, eles vão compor a nota da sua disciplina e também nós teremos 2 questionários presenciais, né? Que vão acontecer nos encontros presenciais de vocês, né? No encontro síncrono, né? Que é presencial, né? Que vocês vão estar no polo. Então, por isso que é ideal vocês estarem ali, né, clicando ali no guia de estudos, né, no plano de disciplina de vocês, para vocês conhecerem mais sobre como vai funcionar a nossa disciplina. Então, vejam bem, nós temos lá na nossa segunda aula, né, que é semana que vem, já vai ter um questionário avaliativo aberto, que é o conteúdo dessa semana e da próxima semana. Os questionários avaliativos, eles têm um valor de 10 pontos, né? Serão 2 tentativas, tempo máximo de 30 minutos. Todos eles são de múltipla escolha. Você tem ali 10 questões para responder. Depois nós teremos o conteúdo da semana 3 e o conteúdo da semana 4. Lá na semana 4, na nossa quarta semana, vocês têm um questionário avaliativo presencial. Vocês vão fazer no polo,
que é o conteúdo da semana 3, né? Esse questionário avaliativo presencial, ele também é de múltipla escolha e são 10 questões. Depois nós teremos a nossa quinta semana, isso pensando no cronograma das aulas, né? E nós vamos ter um outro questionário avaliativo online, que será os conteúdos da nossa semana 4 e 5. Lá na sexta semana, a gente vai ter nossa aula, na sétima semana também. Na sétima semana, a gente vai ter um outro questionário avaliativo online, vai ser os conteúdos da sexta semana. E por fim, nós teremos então a nossa oitava semana, porque a nossa disciplina tem 8 semanas, que vai ser o último questionário avaliativo presencial também. E aí, esse questionário avaliativo presencial também são os conteúdos, então, da semana 7 e da semana 8. Então, esses questionários avaliativos, eles foram divididos de acordo com os conteúdos da semana, tá? Então, de acordo com os conteúdos, vão estar acontecendo os questionários avaliativos. Então, vocês vão ter 3 questionários avaliativos online e 2 questionários avaliativos presenciais, que vão compor a nota, então, da disciplina, tá? Então, fiquem atentos aos prazos, para que vocês possam estar entrando, né, respondendo os questionários e estudando para as avaliações, tá bom? O ideal, então, é que vocês leiam os materiais da plataforma, baixem os slides, né? Assistam às aulas síncronas, revisem o conteúdo e assim vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar então. Veja só, começo com vocês com uma charge, porque o tema da nossa aula, então, é sobre esses mitos. A gente vai entender quais serão esses mitos que se tem em torno da língua brasileira de sinais. Veja isso aqui. Lá vem o mudinho. Eu não entendo nada do que ele fala. Eu também. Vamos sair de fininho. Quais são os mitos, né, em torno da língua brasileira de sinais? Mudinho? Será que é assim que a gente fala em relação ao surdo, né? Olha só. O que se cria-se, né? Cria-se um imaginário de que os sinais usados pelos surdos não é algo a ser chamado de língua, mas um conjunto de gestos que geram uma comunicação limitada ou muitas vezes sem sentido. Isso é verdade? Não, não é verdade. Mudinho, a gente não usa essa expressão. A gente também não usa mudo e a gente não usa surdo-mudo. Hoje, a comunidade surda quer ser chamada de surdo, pessoa surda, comunidade surda, povo surdo. É assim que a gente denomina a pessoa com alguma deficiência auditiva. Antigamente, a literatura trazia surdo-mudo, né? Hoje, a gente não usa mais isso. Portador de deficiência auditiva. A gente não usa mais isso. A gente não usa essas nomenclaturas. Quando você quer falar sobre uma pessoa que tem alguma deficiência auditiva, você fala que ele é surdo, comunidade surda, povo surdo, né? E outra coisa muito importante, que é um mito, que a gente pode dizer assim, é o seguinte: a Libras, ela não é mímica, a Libras não é gesto, a Libras é uma língua brasileira de sinais. Então, desde Stockel, William Stockel foi um dos primeiros pesquisadores que lá em 1960 começou a investigar as línguas de sinais, principalmente a língua de sinais americanas, né? Stockel vai dizer que a ALS, ou seja, as línguas de sinais, elas podem ser comparadas a qualquer tipo de língua, a qualquer língua oral auditiva, né? Então, a Libras, ela é uma língua. Não é linguagem. Algumas literaturas antigas vão trazer como linguagem. Por que que não é linguagem? Linguagem é tudo que comunica. Então, se eu estou num semáforo, eu vejo que a luz está verde, eu posso seguir em frente. A luz está amarela, eu tenho que parar. A luz está vermelha, eu tenho que parar, não posso seguir. Então, o semáforo é linguagem. Ele me comunica algo.
Se eu vejo uma placa vermelha, eu sei que é pare. Se eu vejo um cigarro com risco, eu sei que é proibido fumar. Então, as placas de trânsito são linguagem, tudo que comunica. A Libras, ela é língua, porque além de comunicar, ela tem suas regras. A Libras tem dicionário, a Libras tem gramática, é uma língua, tem uma estrutura, não é gesto, não é mímica, tá? Assim como nós temos também as línguas orais auditivas. O que é isso, professora? Português, francês, inglês, espanhol. A gente fala que essas línguas, elas têm a modalidade oral auditiva. Eu preciso do meu ouvido e eu preciso da minha boca para se comunicar. Eu preciso da minha audição e eu preciso também da minha fala para se comunicar. Então, do you speak English? Tu hablas espanhol? Je m'appelle Milady. Né? Então, essas línguas são orais, auditivas. Eu falo, vocês escutam. A Libras não. A Libras, assim como todas as línguas de sinais, elas têm uma modalidade diferente das línguas orais auditivas. As línguas de sinais, elas não dependem do ouvido e nem da fala para se haver uma comunicação. Por isso que a gente fala que as línguas de sinais, elas têm uma modalidade diferente das línguas orais auditivas. Então, veja bem, eu acabei de me comunicar em Libras com vocês. Vocês escutaram algum som? Não. Só tiveram que me ver, me visualizar e ver aquilo que eu estou sinalizando. Então, eu gosto de Libras. Então, a gente fala que a modalidade da Libras é espaço motora visual, é visomotora, visoespacial. O que, que tudo isso significa? Que eu preciso das minhas mãos e da minha visão para que eu consiga me comunicar em língua brasileira de sinais. Então, a gente vai dizer que na Libras, a gente tem os parâmetros, né? Os parâmetros que nos guiam quando a gente faz um determinado sinal. Então, o que, que a gente precisa para fazer um sinal? A gente precisa da configuração de mão, do ponto de articulação, do movimento. A gente precisa da expressão facial corporal, que a gente também pode chamar de marcações não manuais, a orientação da palma da minha mão. Então, veja bem, se eu faço o sinal, os meus dedos estão fechados, olha só. Você aí na sua casa, no seu ambiente que você está agora, tente fazer também. Afinal, a Libras é uma língua que precisa das suas mãos. Olha só, eu tenho as minhas duas mãos com os dedos fechados. Eu vou encostar a ponta dos meus dedos, ó. Isso aqui é um sinal. Esse sinal é o sinal de casa. Casa. Configuração de mão é a maneira que a minha mão está quando eu faço o sinal. Quando eu faço o sinal de casa, a minha configuração de mão, meus dedos todos fechados. Casa. Ponto de articulação é aonde eu estou fazendo esse sinal. Todo o espaço na frente do meu corpo, a gente chama que é o espaço neutro. Então, casa, eu faço no espaço neutro, que é na frente do meu corpo. Casa. Movimento. Casa tem movimento? Casa é parado. Não tem movimento. Tem sinais que tem movimento, outros não. Expressão facial ou corporal, né? Expressão que eu faço de alegre, de triste, expressão neutra. A orientação da palma da minha mão, uma voltada para outra. Então, esses são os parâmetros que a gente observa quando a gente faz um sinal em língua brasileira de sinais. Então, sinal de parâmetros são os meus dedos todos abertos, minha outra configuração de mão com o dedo polegar, parâmetros, passo por todos os dedos, ó. Esse é o sinal de parâmetros, parâmetros. Meu dedo polegar passa por todos os dedos da minha mão, ó, parâmetros. Esse é o sinal de parâmetros. O sinal de configurações de mão é esse, que fica uma garrinha, ó. Todos os seus dedos entreabertos como se fosse uma garrinha. Configuração de mão. Ponto de articulação. A gente tem o dedo indicador e o dedo polegar. Sua mão é voltada para baixo, ó. Ponto
de articulação, que é a mesma coisa que local. Ponto de articulação. Aí a gente tem o sinal de movimento, ó, nossos dedos ficam todos entreabertos. A palma da mão voltada para baixo, a gente faz o movimento de ir e vir, ó. Movimento. Os dedos todos fechados, o polegar fica aberto. Orientação para cima. Orientação para cima. Expressão facial corporal. Olha só, os dois são os dedos indicador. Eu abaixo eles, formam um ganchinho, ó. As minhas duas mãos, o dedo indicador, eu abaixo eles, formam dois ganchinhos. Expressão facial corporal. Próximo à minha cabeça. Então, esses são os sinais dos parâmetros na Libras. Então, a configuração de mão é a forma que a minha mão está para fazer o meu sinal. Né? Pode ser o alfabeto manual? Pode, mas também pode não ser. A gente vai ver mais para frente sobre o alfabeto manual. Então, veja só. Meus dedos todos fechados, eu coloco o polegar e o dedo mínimo. Essa aqui é a configuração de mão para a letra Y. Polegar e dedo mínimo. Com essa configuração de mão, eu posso fazer o sinal de desculpar. Olha, palma da minha mão voltada para mim, desculpa, desculpa. Bate no meu queixo, ó, desculpa. Com essa mesma configuração de mão, ó, polegar e dedo mínimo, eu posso fazer o sinal de evitar, ó, evitar. Encosta no seu peito, ó, evitar. Com essa mesma configuração de mão, eu posso fazer o sinal de idade. O dedo mínimo encosta aqui no meu ombro, ó, idade. Idade. Encosta aqui no meu ombro, ó, idade. Então, configuração de mão é a maneira que a minha mão está quando eu faço um sinal. Eu posso fazer vários sinais com essa mesma configuração de mão, ó. Desculpa, evitar, idade. O que vai mudar muitas vezes é o quê? Movimento, ponto de articulação, mas a configuração de mão é a maneira como que eu vou fazer o meu sinal. Olha só, o sinal de veado, que é o animal, a gente faz as mãozinhas abertas, a garrinha encosta na testa. O sinal de ontem, ó, configuração de mão em L, encosta aqui do lado do seu olho para trás, ó, ontem. Movimento para trás. Olha a configuração de mão que eu usei, ó, L. Coloco do lado do meu olho o polegar para trás, ó, ontem. Telefone, configuração de mão em Y. Polegar e dedo mínimo, telefone. Agora, branco. Branco, a gente faz a configuração de mão em B, ó. Todos os dedos fechados e a gente coloca só o polegar na frente. Isso aqui é a configuração de mão em B, letra B de bola. E aí você passa sobre o seu braço, ó. Palma da mão voltada para cima. Branco. Branco é a cor branca. Então, configuração de mão é um parâmetro da Libras em que a maneira que a minha mão está, eu faço determinado sinal. E existem muitas configurações de mão, muitas configurações de mão, tá? Elas têm diferentes tipos de maneiras de fazer os sinais. Existem hoje mais de 100 configurações de mão identificadas para fazer os sinais. Ponto de articulação, então, é o lugar aonde você vai fazer o seu sinal. Então, olha só, configuração de mão em C. É o Czinho mesmo, ó. Depois em S, ó, que eu fecho toda a minha mão como se eu fosse bater em alguém, ó. Coloco o polegar na frente dos meus dedos. C e S na minha boca pode ser sábado, C e S, ou laranja. Agora, se eu faço o mesmo movimento na frente da testa, é aprender. Então, ponto de articulação é isso, é o local onde eu faço o meu sinal. Se eu faço na boca, pode ser laranja. Se eu faço na testa, pode ser aprender. Pontos de articulações diferentes, né? E aí a gente tem movimento. Tem sinal que tem movimento, tem sinal que não tem. Tem sinal que tem movimento retilíneo, que a gente fala que é linha reta, movimento sinuoso, que é aquele que é uma cobrinha. Depende, cada sinal tem um movimento. Olha só, os seus dedos todos abertos, a palma da mão toda aberta, encosta lá na sua testa e vem descendo os dedos, ó. Fica só o polegar. Os dedos todos abertos, vai descendo o seu dedo, fica só o polegar. Galinha, sinal de galinha. Agora, olha só, se eu puxo aqui, ó, como se fosse a barba aqui, ó. Homem, homem. Então,
Há alguns sinais que têm movimento, outros não. E a expressão facial corporal é muito importante. Veja só, Y, de novo, ó, polegar e o dedo mínimo. Encosta o polegar aqui no seu queixo, ó. Triste. Se eu faço triste e feliz, o surdo não vai entender. Quando a gente faz o sinal de triste, a gente tem que estar triste para o surdo entender que é triste. A expressão facial e corporal é muito importante para o surdo entender aquilo que você quer dizer, né? Então, se eu faço, olha só, triste, eu tenho que estar triste para ele entender. Então, a Libras é uma língua, ela tem capacidade de expressar qualquer sentimento e é uma língua considerada língua como qualquer outra língua oral auditiva. E a gente tem orientação e direção da palma da mão, olha só. Dedo indicador. Ir, vir, dedo indicador, ó. Vai, vem, né? A orientação de algum determinado sinal. Uma crença muito comum é de que as línguas de sinais seriam apenas linguagem e não língua. Quadros e Carnop não procede, pois a língua é parte da linguagem, mas diferencia-se por ser um produto social, que surge e evolui da necessidade de comunicação de um grupo. Então, foi isso que eu expliquei para vocês. A Libras não é linguagem, apesar de algumas literaturas antigas trazerem como isso. Ela é língua. Ela é uma língua assim como o português, como o francês, como o espanhol. Linguagem é tudo que comunica. Então, a Libras é uma língua, ela comunica, está dentro da linguagem. Né? Dentro faz parte. O que é a língua? O que é a L1? Qual é a sua L1? Né? A L1 é a língua que a gente aprendeu, a nossa língua majoritária. Então, hoje, para mim, acredito que para vocês também, qual que é a língua majoritária? Qual que é a L1? Português. L2. L2 é geralmente a segunda língua que você aprende. Geralmente nós, inglês, espanhol, né? Essas línguas que a gente aprende aí na escola, geralmente. Qual então é a L1 do surdo? O surdo brasileiro deveria ter como L1, a língua majoritária dele, a Libras. A língua brasileira de sinais. Por que eu falo que deveria? Porque nem sempre o surdo tem acesso a Libras, né? Nem sempre ele consegue aprender a língua de sinais. Mas a língua L1 do surdo deveria ser a Libras. E nós? Nós que não somos surdos, nós somos ouvintes. É assim que a literatura chama. Nós que não somos surdos. Nós somos ouvintes. E para nós ouvintes, qual que é a língua majoritária? Nós que somos ouvintes temos como língua majoritária o português. E para o surdo, a língua majoritária deveria ser a Libras. Então, a Libras, língua brasileira de sinais, ela é universal? Ou seja, se eu chegar lá nos Estados Unidos e começar a interpretar em Libras, os surdos de lá vão me entender? Não. Na França, no Chile, não, porque a Libras não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais, tá? O que acontece é que existem os empréstimos linguísticos, né? Por exemplo, pendrive, notebook, são empréstimos linguísticos do português que fez da língua dos Estados Unidos, né? E na Libras a gente também tem alguns empréstimos linguísticos. Então, alguns sinais são empréstimos linguísticos de outras línguas de sinais. Nós temos empréstimos linguísticos também da língua de sinais francesa, porque o primeiro professor que veio para o Brasil, que criou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é o INES, no Rio de Janeiro, que no início, né, era um instituto, né, e veio mudando sua nomenclatura, mas foi a primeira escola para surdos aqui do Brasil, era o Ernest Euth, que foi um professor da língua de sinais francesa, que veio para o Brasil e que instituiu aqui as línguas de sinais, né, e aí, a partir dos seus estudos, a gente conseguiu elaborar o que hoje nós temos como língua de sinais brasileira, né, que é a Libras. A Libras é a língua de sinais do Brasil. Então, ela não é universal. Aquilo que vocês estão aprendendo, que vocês já aprenderam, estão vendo aqui, ela não é universal. E outra coisa que é importante a gente saber é que, assim como o português tem macaxeira, aipim,
Mandioca. O que é isso? 3 palavras que significam a mesma coisa. Macaxeira, aipim, mandioca. Isso se chama variação linguística. Determinadas regiões do país falam outras nomenclaturas para a mesma coisa. A Libras também tem variação linguística no Brasil. Então, veja bem. Se eu faço aqui, ó, já aprenderam o sinal de homem, ó. Homem, aí a gente fecha a nossa mão, bênção. Homem, bênção, pai. Homem, bênção, pai. Isso mais para a nossa região aqui do Nordeste, Centro-Oeste, os surdos dessa região aqui fazem o sinal de pai assim. Mais para o Sudeste, ali para a região Sudeste, Sul, eles usam, olha só, o dedo indicador e o dedo médio, encosta o polegar no meio. Esse aqui é o sinal de P, da letra P. P, depois o dedo mínimo, ó, que é o sinal de I. P-I é pai, mais para a região Sudeste. Então, isso é uma variação linguística. Aí, professor, eu aprendi assim, pai. Aí, agora eu estou aprendendo assim, pai. Diferente os sinais. Muitas vezes pode ser variação linguística, né? Assim como o português tem variação linguística, a língua brasileira de sinais também tem variação linguística para aprender esse, né? Para a gente entender todo esse universo. Então, veja só. Porque assim, como nas línguas orais pertencem a uma determinada comunidade ou cultura, estando a elas intrinsecamente ligadas. Então, as línguas de sinais, elas são diferentes em cada país, porque, obviamente, elas estão ligadas à cultura daquele país, à maneira da sociedade vivenciar ali, né? Enfim, são diferentes situações que nós vivenciamos. Então, veja só, os dedos todos abertos, a palma da mão uma voltada para a outra, movimento circular, ó. Libras. Esse é o sinal de Libras, língua brasileira de sinais aqui no Brasil. Língua de sinais espanhola, né? Os dedos são todos fechados, a gente faz na boca, ó. Faz um movimento semicircular na sua boca. Língua japonesa de sinais. Veja bem, o dedo indicador aqui no olho, depois vem com o dedo mínimo. O dedo indicador no olho, depois o dedo mínimo. A língua australiana de sinais, ó. Configuração de mão são os 3 dedos, dedo indicador, dedo médio, dedo anular. Encosta na sua mão. Língua australiana de sinais, né? A diferença. E a língua americana de sinais, aqui. Os dedos todos abertos, encosta aqui. Para Libras, olha só. Dedo polegar encosta aqui. E depois benção. Quais são esses sinais aqui que eu estou fazendo para vocês? São sinais de mãe. Então, mãe para a língua de sinais espanhola, mãe para a língua de sinais japonesa, mãe para a língua de sinais australiana, mãe para a língua de sinais americana, que é SL, e mãe aqui para a língua de sinais brasileira é o polegar que encosta aqui na sua bochecha e depois bênção. A gente dá como se fosse um beijo, encosta os lábios. O polegar encostado na sua bochecha é mulher, sinal de mulher. E bênção. Então, mãe, para a língua brasileira de sinais, é um sinal composto. O que é um sinal composto? 2 sinais formam um sinal. Então, mãe, bênção, mulher, bênção, mãe. Mulher, bênção, mãe. Então, o sinal composto é aqueles sinais que precisam de 2 ou mais sinais para se representar um sinal. Então, a gente vê que a Libras ela não é universal. Então, a língua de sinais é artificial e não tem gramática? Não. A língua de sinais não é artificial. E ela tem gramática, né? Ela tem uma regra, uma estrutura para ser seguida. A língua de sinais é um sistema superficial baseado em mímica e expressões linguísticas restritas? Não. Não é mímica, não é gesto. A língua de sinais é constituída do alfabeto manual? O alfabeto manual faz parte da língua de sinais, mas a língua de sinais não é só o alfabeto manual, a gente tem muito mais para aprender da Libras. Então,
Vamos começar a nossa aula, começar não, né? Vamos continuar a nossa aula aprendendo o alfabeto manual. Vocês já devem ter visto. O alfabeto manual é utilizado para principalmente as datilologias. O que é datilologia, professora? No português, a gente fala que é soletração. Então, datilologia na Libras seria a soletração das palavras, dos termos, né, que não tem sinal, por meio do alfabeto manual. Então, por exemplo, ó, C, A, S, A. Eu estou soletrando a palavra casa. Na Libras, isso se chama datilologia, tá? Encostou? Esse é o sinal casa, né? Então, nós vamos aprender aí o alfabeto manual e eu vou passar letra por letra. Olha só. Professora, destra, canhota, qual mão que eu uso? Você vai usar a mão que você tem maior habilidade, tá? Palma da mão sempre voltada para frente, tá? A gente vai fechar todos os nossos dedos e encostar o dedo polegar do lado. Letra A. Letra B. Levanta todos os dedos para cima. Pega o dedo polegar e vai na frente, ó. B. B de bola. Fica prestando atenção nas letras do seu nome. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer a datilologia do nome aí, hein? C. Você faz a letrinha C com os seus dedos, ó, o dedo polegar e os outros dedos. Atenção, se você mexer a letra C, C cedilha. Por isso, olha os parâmetros, hein? Parado, C de casa. Mexeu, C cedilha. D de dado, ó, fechou, fez uma bolinha e levantou o dedo indicador, ó, D. D de dado, de dedo. Então, faz uma bolinha e levanta só o dedo indicador, ó, D. Letra D. O E. O E é uma garrinha, ó. Você vai abaixar todos os seus dedos e o dedo polegar vai ficar embaixo dos seus dedos, ó. É uma garrinha. E. E de escola. Atenção para o F. O F, a gente vai estar com todos os dedos para cima. Entretanto, a gente vai abaixar o indicador e vai encostar o polegar, ó. F. Esse F é o F de faca. O polegar fica para fora, tá vendo? Eu abaixei o dedo indicador e encostei o polegar. F, F de faca. E aí a gente tem o G. Levantou o dedo indicador e encostou o polegar, ó, G. G de gato. E o H. O H a gente levantou o dedo indicador, o dedo médio, encostou o polegar no meio e a gente faz um movimento, ó, semicircular, ó. H. H. Levantou o indicador, levantou o dedo médio, colocou o polegar no meio, movimento semicircular. H. E o I? Fechou todos os dedos, a gente só levantou o dedo mínimo, ó. I. Letra I de igreja. Com a mesma configuração de mão, ou seja, a mesma mão, a mesma maneira que a minha mão está, eu vou fazer o J. Ó. A gente vai fazer o ganchinho do J, como se estivesse desenhando o J no ar. Tá? Com a mesma configuração de mão I. Parado é I, quando eu faço o ganchinho, J. O K, mesma configuração de mão do H, ó. Dedo indicador e dedo médio. A diferença é o movimento. O movimento é para cima do K, ó. K. K. L. L eu vou levantar o dedo indicador e o dedo polegar, ó. L. L é parado. M. Meus dedos para baixo, ó. O dedo indicador, o dedo médio, o dedo anular. M, ó. 3 dedos para baixo, ó. M. M de mãe. Levantei um dedinho, ó. Ficou 2 dedos para baixo. Dedo indicador e o dedo médio. N. N de navio. E o O? O O a gente faz a bolinha, ó. O. O de ovo. O P. O P é o dedo indicador, o dedo médio e a gente encosta o polegar no meio. P é parado, não tem movimento, tá? P é parado, a letra P. Depois do P vem que letra? Vem o Q de queijo, ó. Dedos para baixo, dedo indicador, Q. Q de queijo. E o R? O R a gente vai levantar o dedo indicador, o dedo médio, vai cruzar, ó. R. R de rio, também parado, tá? O S de sapo, fechou tudo e coloca o polegar na frente, ó, parado. S. S de sapo.
O T de tatu levantou todos os dedos, abaixou o indicador e o polegar para dentro. T de tatu. Ó, se o polegar ficar para fora, F de faca. Se a gente coloca o polegar para dentro, ó, T de tatu. E o U? Os dedos para frente, levanta o dedo indicador e o dedo médio, ó, dedos fechadinhos. Esses dedos fechados é o U. E se a gente abrir os dedinhos? V de vaca. E se a gente coloca mais um dedinho, ó, o dedo anular ali? W. E o X? Fechou os dedinhos, levantou o dedo indicador e curvou, ó, fez um ganchinho. Puxou esse ganchinho, ó, X. X, tá? O Y a gente viu hoje, né? O dedo polegar e o dedo mínimo é o Y, só que ele tem um movimento. Pode ser esse movimento, ó, semicircular, ou para frente. Os dois movimentos são aceitáveis, tá? Y. E o Z? O Z a gente vai levantar o dedo indicador e fazer o Z no ar, ó. Desenha o Z no ar. E aí, como foram? Conseguiram fazer todas as letrinhas do alfabeto manual? Vamos relembrar ela? Vamos lá, relembrar todas as letrinhas do alfabeto manual. Deixa eu colocar o slide para trás, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Olha lá então, vamos ver todas as letras para a gente tentar fazer? Ó, A, B, C, D, E, o F abaixo do indicador, polegar, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Como que é o Q? Para baixo, o R cruzou, o S, o T, o U, o V, o W, o X, o Y e o Z. Aí, olha só, os meus dedos todos fechados, eu encosto no meu peito, ó, meu ou minha, meu. Configuração de mão em U, ó. Faço um movimento no meu espaço neutro. Nome, meu nome. A gente também pode fazer o meu nome voltado para mim, ó, palma da mão voltada para mim, meu nome. Então, ó, meu nome. Aí eu faço a datilologia do meu nome, ó. M, I, L, E, I, D, E. Mileide. Esse é meu nome. E o seu? Tentem fazer o nome de vocês, ó. Meu nome. E aí as letrinhas do seu nome. Como que é o seu nome em língua brasileira de sinais? Então, a língua brasileira de sinais, ela é constituída do alfabeto? O alfabeto faz parte da Libras, mas não é só isso, né? Então, veja bem, nessa aula de hoje, o que que a gente conseguiu aprender, né? Que não existe a nomenclatura mudinho, a gente já não fala mais surdo-mudo, a gente já não fala mais mudo. A nomenclatura correta é surdo. É surdo, todas as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. A gente vai ver que a deficiência auditiva mais para frente, ela pode ser severa, ela pode ser moderada, vai depender. Pode ser um surdo congênito, ou seja, que nasceu com a surdez ou adquiriu ao longo da vida. A gente viu hoje que é um mito dizer que a Libras ela é mímica, gesto. Não. A Libras, língua brasileira de sinais, é uma língua. Ela tem gramática, tem dicionário, tem estrutura. Entretanto, ela tem uma modalidade diferente. A Libras, ela é visoespacial, visomotor espacial. Porque eu preciso dos meus olhos, das minhas mãos, da minha visão para me interpretar. Eu
gosto de Libras, eu gosto de matemática. Matemática, as duas mãos ficam em 4, eu coloco uma em cima da outra, matemática. Então, a Libras tem uma modalidade diferente das línguas orais auditivas. Línguas orais auditivas são português, espanhol, inglês, francês. E a Libras é uma língua de sinais que tem uma modalidade diferente. A gente fala que é uma modalidade visomotora espacial. Visomotora, né? A nomenclatura vai trazer esses nomes, né? Mas, ou seja, precisa da minha visão e precisa das minhas mãos para a interpretação. O que nós vimos hoje também foi que a língua brasileira de sinais não é universal. Cada país tem a sua língua. Então, no Chile tem a língua de sinais chilena, na América, nos Estados Unidos a língua de sinais americana, na França a língua de sinais francesa, enfim. A Libras não é universal, cada país tem a sua língua, né? A L1 do surdo deveria ser a Libras, né? Deveria ser a língua brasileira de sinais. Inclusive, a Constituição Federal traz que a segunda língua oficial do Brasil é a Libras, língua brasileira de sinais. E aí a gente fica se indagando, né? A gente estuda tanto no ensino fundamental, no ensino médio, línguas estrangeiras, né? Que também são importantes, mas não são línguas oficiais do nosso país, né? A Libras, infelizmente, hoje só entra nos cursos de licenciatura e de fonoaudiologia como disciplina obrigatória. Nos demais cursos, ela é optativa, né? Isso que ela é a segunda língua oficial do Brasil. E a gente aprendeu, então, o alfabeto manual e a datilologia, né? Datilologia, que são o alfabeto, que é a soletração das palavras, a nossa mão sempre voltada para frente, para a gente poder fazer essa datilologia. A Libras, para se fazer os sinais, a gente tem os parâmetros, configuração de mão, que é a maneira que a minha mão está quando eu faço o sinal, ponto de articulação, que é o local onde eu faço o meu sinal, pode ser no meu espaço neutro, a casa, laranja na boca, aprender na testa, né? Ponto de articulação, movimento, tem sinais que tem movimento, sinais que não, a expressão facial e corporal, triste, né? Sinal de triste, eu tenho que fazer a minha expressão facial de tristeza, para o surdo entender que eu estou triste. Nós também temos a orientação da palma da mão, né, o sinal de ir, de vir, durante os sinais de interpretação. Então, os parâmetros são aquilo que nos orientam para a gente realizar os nossos sinais. E na comunidade surda, a gente fala que é um batismo, é um sinal. Quem convive com surdo é batizado. O que seria isso, professora? O surdo, ele olha para você e te dá um sinal. O meu sinal, ó, é a configuração de mão em E aqui na testa, ó, esse. Então, toda vez que o surdo vai se referir a mim, vai falar de mim, alguma coisa, ele vai fazer esse sinal. Ele vai ficar fazendo a datilologia lá de mi, lei, de. Ele vai fazer esse sinal aqui. Então, o sinal é um batismo que o surdo dá. Eu, professora Mileide, posso batizar vocês? Não. Só um surdo pode batizar um ouvinte, né? Então, o surdo vai olhar para você. Geralmente, alguns surdos olham alguma característica, às vezes uma pintinha, uma maneira do cabelo, letra inicial do nome, sabe? Vai depender do que o surdo te chamou a atenção ou quis representar no seu sinal. E aí ele vai te batizar. E aí, toda vez que você se apresentar, geralmente isso acontece na comunidade surda, então a gente se apresenta, a gente fala o nosso nome, Mileide, e aí eu vou fazer o meu sinal. Esse sinal é de sinal. O meu sinal é esse que eu estou me apresentando. Então, esse é o meu sinal que eu sou conhecida na comunidade surda, né? E aí, vocês, alguém quer relatar para mim? Pode estar abrindo o áudio ou digitando aqui no chat, que eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta. Se você já teve relação, algum contato, né, com alguma pessoa surda, você sabe Libras, já teve alguma experiência, ou se nunca teve contato com nenhum surdo, nunca aprendeu nada da Libras, mas tem interesse, né? Vocês iniciando um curso de licenciatura, há de convir que podem vir a trabalhar com alunos surdos, né? Então, vocês já tiveram a experiência de um intérprete em sala de aula,
já foram para a sala de aula com situação de aluno surdo, ou nunca tiveram esse contato ainda, ou até mesmo no trabalho, ou na família. Aí eu vou deixar esse espaço aberto se alguém quiser fazer algum comentário. Aqui no chat está dizendo assim, a Maria Aparecida. Gostaria de saber qual é a forma mais fácil e rápida para aprender Libras. Existem recursos ou métodos específicos que você recomendaria? Primeira coisa para ser fluente, não só na Libras, mas em qualquer língua, é conviver com a comunidade surda, né? Conviver com o povo surdo. Por quê? Porque é ali no dia a dia, é na língua, é igual os intercâmbios, né? É isso que nos ajuda a se tornar fluente numa língua, né? Então, a gente se torna fluente na língua brasileira de sinais quando a gente convive primeiramente com a comunidade surda, né? E é ali no dia a dia que você vai entender e vai aprender de fato a Libras. Existem o quê? Claro que os cursos nos ajudam muito, né? Os cursos, infelizmente, a Libras é uma área escassa de cursos, eu acho, assim, aqui. Poderiam ter mais cursos voltados para Libras, porque aqui, por exemplo, na disciplina de vocês, uma carga horária reduzida, vocês vão aprender só aspectos introdutórios, mas a gente tem ali classificadores, a gente tem sistema anafórico, que são coisas mais avançadas da área da Libras, para que de fato possa se aprimorar nessa língua, né? E em relação, hoje a gente tem, e tem na plataforma de vocês também, ó, esse endereço eletrônico é o dicionário do INES, tá? O dicionário do INES, ele é o dicionário do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ele é legal, eu gosto dele, apesar de ele ter essa performance não muito robuscada, digamos assim. Mas olha só, você coloca lá a palavra, digita lá, amor, ó, buscar. Aí ele vem aqui com palavras que têm relação com amor, tipo amor, amora, namorar, namora. Aí você clica qual palavra você quer, amor. Aí ele vai dizer que está relacionada com o assunto, ó, sentimentos. Aí ele tem aqui a configuração de mão em C e aqui tem o vídeo, ó, o sinal de amor, ó, é em C, depois em S aqui no peito, amor. Aí aqui ele já vem com uma acepção. O que que é acepção? Ele está explicando o que que é esse sentido de amor. É, ó, grande afeição, forte amizade, ligação espiritual, entendeu? Já dá um exemplo, ó, meu amor por você diminuiu. Daí ele vai dizer aqui um exemplo na Libras, porque na Libras, quando a gente escreve em português, desculpa, em português a gente coloca todas as letras em maiúsculo. Por quê? Olha só, exemplo Libras. Todas as letras estão em maiúsculo porque cada palavra ali é um sinal, tá? E na Libras a gente não conjuga os verbos, por exemplo, ó, meu amor por você diminuiu. A gente não diz eu diminuí, nós diminuímos, vós diminuímos. Não tem. Sempre vai ser no infinitivo. Vai terminar com ar, ir. Então, eu diminuir amor você, tá? Então, os verbos na Libras, eles não são conjugados, né? Não são conjugados. E aí a gente tem aqui também ó, qual a classe gramatical, né? Qual que é a origem. Então, assim vai. Por exemplo, ó, namorar. Daí você clica lá em namorar. Namorar já é outro sinal. Namorar, a gente tem os dedos entreabertos e é o dedo médio que faz esse movimento. Isso vale para namorar, para namorado, né? Então, assim vai. Você pode colocar um exemplo, uma acepção, né? E o outro que eu trago aqui é o Handtalk. Handtalk você pode abaixar tanto no seu computador ou até mesmo no celular, né? O Handtalk, ele é uma ferramenta que você coloca lá o bonequinho, ele vai aparecer lá no seu celular o bonequinho. Você vai digitar ali a palavra ou a frase e o bonequinho vai fazer para você o sinal. Se ele não souber, ele vai fazer a datilologia, tá? Mas o que acontece? Você pode clicar no bonequinho, virar para um lado, virar para o outro, ver como que ele faz a mãozinha dele, né? E isso ajuda também para você conseguir aprender. São alguns dos aplicativos, tem o Prodif também, né? O Prodif, que ajuda a gente nesses. Prodif é um tradutor, né? O LibraSol, que nos ajudam aí nos nossos
conhecimentos da Libras, né? Deixa eu ver. Nunca teve experiência, não sabe Libras. Fagner gostaria muito de aprender, acha interessante essa comunicação, porém acha muito difícil. Esse link tá no Ava, tá, Leidiane? Eu coloquei lá para vocês. Também acha difícil. Olha, eu coloquei o link lá no Ava. É para estar lá. Então, a questão da Libras aqui, então ninguém teve um contato com língua de sinais. Quer aprender, mas sempre achou muito difícil. De maneira geral, é isso, é? Ninguém nunca teve contato com surdo, nunca conseguiu aprender mais sobre a Libras, é isso? Pelo jeito, então é tudo introdutório, né? Ei, professora. Oi. Na verdade, por exemplo, quem está na faixa dos 40 e poucos anos ainda aprendeu mais por conta do alfabeto lá da Xuxa, né? Ah, faz sentido isso. Nossa, aquilo ali ficou na cabeça para sempre. Eu, Mas inclusive, assim, eu gosto de usar aqui essa onde eu música. moro tem, mas eu não convivo bastante, então eu não consegui aprender, né? Mas ele fez ele realmente batizou o meu filho, porque tem um sinalzinho perto da boca, e ele fez um sinal bem interessante para ele. Eu achei interessante isso. Ai, que legal. Então, você também é batizada? Não, ele fez isso mais Batizou. porque meu filho criança, assim, ele também era bem jovem, eu acho que foi mais na questão da empatia mesmo. Ah, que legal, bacana. É interessante, né? Porque eles têm, claro, né? Qualquer pessoa, ela gosta do outro, sente essa empatia, né? E vai querer, obviamente, dar um sinal para ficar conhecido pela comunidade surda, né? Que bacana. É bom a gente ter esse contato, né? Quem tem oportunidade, é claro. Mas alguém já teve contato com surdo? Já foi batizado? Não, não, tudo a primeira vez. É assim mesmo, né? A gente vai aprender tudo juntos, então. Olha, pessoal, eu moro no Mato Grosso, aqui a gente tem um fuso horário diferente, né? Eu sei que a aula ficou tarde para vocês, né? Porque é 7h30 para mim, para vocês é 8h30. Entretanto, durante essas próximas 2 semanas eu não consigo alterar esse horário, tá? Porque eu dou aula durante a tarde e eu tenho uma aula já de UAB que eu estou finalizando agora pelas próximas 2 semanas. E a gente sabe que vocês trabalham durante o dia, então tem que ser nesse horário noturno mesmo, né? Então, essa semana de maio, do dia 13 e 20, eu vou ter que permanecer nesse horário, tá? Entretanto, a gente pode jogar a partir do dia 27 para uma hora mais cedo, tá? Que aí para vocês vai ser 7h30. E eu consigo, mas só no dia 27 que eu consigo fazer isso, porque 6h30 para mim aqui, eu tô terminando uma disciplina com IF aqui do IFMT, que também é via UAP. Então encerro uma aula e começo com vocês, que a gente sempre deixa uma hora, né? Uma hora e pouco ali para cada aula, né? Máximo uma hora e meia, que senão fica também muito cansativo para vocês, né? Então, sempre a gente tenta aí fazer uma aula de aproximadamente no máximo uma hora e pouquinho. Então, a partir do dia 27, daí eu vou alterar lá na plataforma para as aulas de vocês serem uma hora mais cedo. Mas as próximas 2 semanas eu terei que permanecer nesse horário. Mas sempre eu vou gravar as aulas, vou postar na plataforma, tá? Para que, se eventualmente você não pôde, né, participar da aula, não conseguiu assistir, né? Enfim, aí você pode estar acessando, visualizando ali a disciplina, né? Acessando os vídeos e tal, tá bom? Para que vocês não sejam prejudicados com qualquer
qualquer situação de não terem participado da aula, tá? Então, a gente vai combinar assim. E aí, eu vou colocar esse aplicativo que eu passei para vocês ali como bloco lá na plataforma, fica mais fácil de vocês acessarem. Se vocês quiserem tá olhando, né, e tá pesquisando. É assim, vocês não vão sair fluentes em Libras na minha disciplina. A carga horária é reduzida, a gente está de maneira remota, né? Então tudo isso influencia. Mas o objetivo da minha disciplina aqui é que vocês tentem ter um conhecimento geral da Libras, né? Conheçam um pouco o que é o sujeito surdo, que é a pessoa surda. E o que eu falo sempre aos meus alunos é que eu não estou aqui só para ensinar uma língua para vocês, tá? Eu estou aqui também para falar um pouco como é a realidade do surdo. E a gente, por mais talvez a gente não conviva com surdo, existem os surdos na sociedade, né? A gente pode ter um aluno surdo, a gente pode ter um colega surdo, a gente pode ter um familiar surdo, a gente pode ter filhos surdos, né? A gente até fala aqui, coda, né? O que é o coda? O coda é aquela criança que nasceu de pais surdos, mas é ouvinte. Então, pode-se ter um coda? Pode. Né? Codas são pais surdos que têm filhos ouvintes. O que é mais corriqueiro é que pais surdos tenham filhos surdos, né? Geralmente, os pais surdos, por questões congênitas ali, acabam tendo filhos surdos hereditários e tal. Mas existem situações em que os filhos são ouvintes, e a gente fala que é coda. Por que coda? Porque possivelmente essa criança vai ser o intérprete dos pais, né? Na vida, né? E aí, por que a gente usa a nomenclatura surda? O surdo, ele pode falar, né? A gente vai ver que existiram algumas filosofias educacionais que buscavam o oralismo. Por quê? Geralmente a surdez, se é congênito, ou seja, se a pessoa nasceu surda, é porque ela teve alguma deficiência ali no aparelho auditivo. Geralmente ali na cóclea, né? Enfim. Mas é no aparelho auditivo. Para a gente falar, para hoje eu estar falando com vocês, depende de um aparelho fonador. Então, vai depender do meu esôfago, das minhas cordas vocais, da minha língua, para que o som saia. Então, às vezes, se a pessoa surda, ela tem um trabalho com fonoaudiólogo, um trabalho com um pedagogo, desde criança, estimulando a fala, é possível, talvez, que ela venha falar. Né? Então, vai depender muito desse trabalho, desse cuidado. A gente vai ver no decorrer das aulas que existem aparelhos auditivos, que podem ajudar o surdo não a ouvir de fato, que vai depender muito do grau da surdez, mas para que ele tenha uma percepção do ambiente. Nós temos o implante coclear, né, que é uma técnica hoje utilizada que de fato implanta mesmo, como se fosse um chip ali, junto com o ouvido ali para ajudar nessa percepção. Existem pessoas que são contra ou a favor desses tipos de técnicas, mas a gente vai conhecer. Perceber que a língua brasileira de sinais é a língua de um povo, de uma comunidade surda. Então, se você faz aqui o O, uma bolinha, ó, e puxou o dedo mínimo, fez um movimento semicircular no seu espaço neutro, ó, puxou o Ozinho e veio com o dedo mínimo. Aí você colocou todos os seus dedos na sua boca, ó. Boa. Então, aqui, ó, oi, é uma bolinha, depois o dedo mínimo, ó, oi. Você veio aqui na sua boca, ó, boa, e a gente passa por cima da mão, ó, noite. Então, oi, boa noite. Quando você chega num lugar, num ambiente, uma pessoa te diz oi, boa noite, é um cumprimento. Você se sente o quê? Acolhido, recebido, uma educação. Então, se um dia você encontrar um surdo e você lembrar, por exemplo, de um oi, de um boa noite, isso já vai ajudá-lo a se sentir incluído na sociedade, né? Incluído naquele ambiente, né? E você mostrando que pode ser que você não seja fluente na Libras, mas que você tem uma sensibilidade pelo outro, uma sensibilidade pela realidade do outro, pela particularidade do outro. Afinal de contas, não é porque ele não ouve que ele não tem os mesmos direitos que nós. E muitas vezes ele não tem acesso aos seus direitos, nem é por ele, é porque hoje, se ele chega num Detran, por exemplo, que é um setor público, tem intérprete. Se ele chega na sua escola, né? Hoje até as escolas, será que todas têm intérprete?
né? Então, essa inclusão que a gente luta e que a gente busca, nós da área da língua brasileira de sinais, que o surdo tenha direito, que as pessoas possam conhecer mais esse universo da cultura surda, da pessoa surda, da língua de sinais, né, que é uma realidade que a gente não tem apenas na educação, né, que a gente tem em toda a sociedade. Afinal, o surdo está aí, em todos os lugares, né, e eles só querem se sentir acolhidos e incluídos, tá? Então, seria isso para nossa disciplina. Eu espero que vocês sempre estejam com as mãozinhas, tentem fazer em casa. As próximas aulas, abre a câmera para mim ver esses dedinhos, vamos colocar eles para trabalhar, para a gente adquirir esse conhecimento. Abram a plataforma, vejam lá o seu plano de disciplina, vejam os conteúdos de hoje, os slides, o material. Quem quiser também lá está disponível para vocês. Tem vídeo, tem um fórum, tá? O fórum não é avaliativo, mas se quiser contribuir vai ser ótimo. Qualquer pergunta pode fazer para mim lá pela plataforma, de preferência pelo chat ali, tá? E eu vou responder sempre, todo dia eu estou olhando a plataforma, tá? Mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Conheço o alfabeto, a Jane colocou aqui. Acham difícil? Difícil, ó, dedo indicador na testa, ó, sobe e desce. Difícil, difícil. Não, Libras é fácil. Ok, pessoal. Alguma pergunta? Então, nessas próximas 2 semanas, a gente mantém esse horário que para vocês é 8h30. E lá na semana, no dia 27, que é a última semana, a gente consegue fazer 1 hora antes, tá? Que vai ser daí 7h30 para vocês, né? Qualquer coisa a gente pode. Então, daí a gente vai relembrando durante as aulas, ok? Então, se não tem mais perguntas, obrigada. Uma boa